Amém, queridos. Glória a Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vocês. Mais uma vez é muito bom estar aqui. Nós estamos aqui na ministração Alma Sarada dessa sexta-feira. Nessa sexta-feira nós vamos trazer um outro tema para trabalharmos, né? Um outro tema para entendermos diante da nossa dor, do nosso sofrimento e principalmente diante da palavra de Deus. Por isso, vamos fechar os nossos olhos antes e vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesse momento, nós nos colocamos na sua presença, ó Pai, para buscar de Ti, Senhor, mais e mais, ó Senhor, para que cada um aqui esteja, Senhor, diante da Tua presença, ó Senhor, recebendo a Sua palavra, Senhor, mais uma vez, na ministração Alma Sarada. Senhor, que todos estejam com a mente, o coração abertos para receber a Sua palavra, para poder aprender do Senhor, conforme a Sua palavra, ó Senhor, para que cada um possa se aperfeiçoar em Cristo Jesus. Ó Senhor, que almas sejam saradas, mente, vontade e emoção, como fala ali na Sua palavra, que quando o Senhor voltar, o Senhor quer nos encontrar plenos de corpo, de alma e de espírito, e que assim seja, Senhor. Ó Pai, que nessa noite nós possamos aprender mais do Senhor. Aprender, Senhor, a como lidar conosco. Aprender a lidar com a nossa dor, com o nosso sofrimento, o Senhor, com as nossas angústias, tudo aquilo, Senhor, que de alguma forma pode nos afastar do Senhor, se assim nós não cuidarmos. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui para aprender e para cuidar daquilo que para o Senhor é tão precioso, que é a nossa alma. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada irmão e irmã que está assistindo mais essa ministração Alma Sarada. Que toda a sua casa e a sua família sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Bom, queridos, nós sabemos aí que nós estamos vivendo um tempo de dor, um tempo de sofrimento. Nós ainda estamos aí vivenciando a questão da pandemia. E nessa segunda onda, terceira onda, não interessa quantas ondas serão, nós sabemos que nós estamos passando por algumas perdas, né? Nós já perdemos a nossa liberdade de ir e vir, nós já perdemos a liberdade de estarmos, às vezes, com a nossa família, né? Porque nós temos que evitar aglomeração. Nós perdemos aí, às vezes, a comunhão com a igreja, porque muitos que estão dentro aí do grupo de risco não podem vir à congregação. Então, nesse tempo aí, quase 8, 9 meses, já é uma gestação, né? Muitas coisas nós perdemos. Mas também, glória a Deus, muitas coisas nós ganhamos também, né? Porque nós aprendemos nisso tudo valorizar. Nós aprendemos a valorizar a nossa família, nós aprendemos a valorizar o nosso tempo que nós temos diante do Senhor, nós aprendemos a valorizar coisas pequenas, mínimas, que antes nós não valorizávamos. Inclusive a nossa própria respiração, né? Nós aprendemos a valorizar essa coisa que é tão simples, mas que nós sabemos que quem está doente precisa de um respirador. E glória a Deus, nós não precisamos. Mas hoje, devido exatamente a essa questão da pandemia, eu quero falar sobre algo que nós estamos vivenciando nesse tempo, de alguma forma. Algo que ou chega até você de alguma maneira, ou chega até a nossa congregação, ou chega num inimigo, um amigo do seu, um colega do seu trabalho, que é o quê? É a perda por morte de alguém. Queridos, nós precisamos entender que aqui nós não somos infinitos. Aqui, nessa terra, nós temos um tempo que foi determinado pelo Senhor. E lá em Salmo 139 vem falando isso. Todos os nossos dias foram determinados pelo Senhor.
A sua vida e a minha vida diante do Senhor, ela está consumada. Ela já foi escrita. Ela está pronta diante do Senhor. Então, eu e você, nós temos uma data para nascer e uma data também para voltar para a casa do Pai. Por que eu digo voltar para a casa do Pai? Porque a palavra de Deus nos garante que nós não morremos. A palavra de Deus nos garante que nós passamos dessa vida para uma outra vida, e essa uma vida eterna. E nós, cristãos, nós acreditamos nisso. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso conforto, é isso que nos faz a cada dia crer nesse Deus maravilhoso que nós temos. Mas a palavra também diz que nós precisamos aprender a contar os nossos dias. E esse contar os nossos dias não é só em questão de números, mas a contar exatamente como se fosse uma história, né? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Quais são as minhas escolhas de vida? Quais são os meus projetos de vida? Porque nós sabemos que, às vezes, as pessoas falam assim, não, mas não é muito tarde para você fazer isso ou aquilo. Sim, não é muito tarde. Mas nós sabemos que existem certas questões na nossa vida que elas se tornam mais difíceis, mais complicadas, às vezes até mais arriscadas com o passar do tempo, da nossa idade, da nossa saúde, da nossa energia física. E nós temos que tomar cuidado, estar atentos a isso. Então, a questão não é só um tempo cronológico, mas um tempo vivencial que nós temos para fazer as nossas escolhas, os nossos projetos, sonhar, planejar, projetar, planejar e realizar. Por quê? Porque nós somos finitos. Então, nós temos um tempo onde nascemos, um tempo onde nós vamos produzir e tem um tempo de encerramento. E aí, nesse tempo de pandemia, infelizmente, nós, de alguma maneira, nós estamos lidando com essa questão do tempo, dessa contagem do nosso tempo. E na primeira onda, nós tivemos algumas perdas de pessoas com mais idade, mas nessa segunda onda, nós temos notícias de pessoas mais jovens. Claro que essas pessoas mais jovens, com certeza, com algumas comorbidades, e que acabaram gerando essa questão. Mas, ainda assim, isso provoca em nós alguma situação de, não vou dizer de desespero, mas às vezes de desesperança frente à situação que está acontecendo. Por isso, para nós que somos cristãos, nós precisamos sempre buscar diante do Senhor, nos render à soberania dele. Eu costumo dizer que nesse tempo, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, a nossa imunidade em alta. Isso é algo natural que Deus nos deu. Todos aí estão buscando, de alguma forma, uma vacina. Mas o Senhor Deus já nos deu uma vacina. Ela chama imunidade. E nós precisamos estar com essa imunidade em alta. Porque se o vírus passa por uma barreira de proteção de máscara, de álcool em gel, de banho, de limpeza, mas ele vai parar exatamente na nossa imunidade. É ela que vai parar. É ela que vai fazer com que, mesmo que alguém pegue, contraia esse vírus, mas que não tenha tantas complicações. Mas o que eu quero trazer essa noite para vocês não é a questão do vírus, mas é o que isso está provocando em nós, provocando na nossa casa. E principalmente quando nós perdemos alguém. Porque nessa segunda onda, nós tivemos perdas mais próximas. Parente, um colega de trabalho, um vizinho, alguém da sua congregação. E nós precisamos, então, aprender a lidar com isso também. Nós precisamos aprender a lidar com a finitude do ser. Nós precisamos aprender a lidar com isso. E isso a própria palavra de Deus vem trazendo. E nós vamos ler agora. 1 Tessalonicenses 4, 13, ele vem falando exatamente sobre essa questão.
essa finitude do ser. Esse tempo onde nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. E nós, como cristãos, a própria palavra de Deus fala aqui que nós não podemos ser ignorantes quanto a isso. Nós precisamos aprender a lidar com essa possibilidade, porque isso é real para nós, é real para mim, é real para você. Eu sempre coloco, e quem me conhece sabe disso, eu já perdi 6 pessoas próximas de mim, meu pai, minha mãe, 2 irmãos, 2 maridos, e nós precisamos aprender a lidar com essas perdas. Precisamos, racionalmente, entender isso. Porque se nós não entendemos isso racionalmente, nós vamos nos emocionar. E isso vai gerar em nós uma dor e uma tristeza, às vezes assim, dilacerante, visceral, porque dói a perda de um ente querido. Então, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,13, vem falando assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É interessante, eu não sei se está assim também aí na sua versão, a palavra dormir. Não vem falando aqui de morrer, mas dormir. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não morrem, eles dormem. E a palavra de Deus nos garante que lá, quando Jesus voltar, serão ressuscitados primeiro esses que dormem em Cristo Jesus. E depois nós que estamos vivos. E assim nós, esses que estão dormindo e ressuscitarão, e nós, os vivos, subiremos ao encontro de Jesus nas nuvens. Isso é uma promessa que o Senhor deixa para nós na sua palavra. Então, a própria palavra de Deus diz, olha, não sejais ignorantes. Vocês precisam ter o conhecimento e o entendimento racional do que é viver e do que é morrer, entre aspas. Porque isso faz parte da vida. Morrer parece um paradoxo, né? Mas morrer faz parte de viver, né? Algo está ligado ao outro. E às vezes nós temos notícias de perda de bebês, de crianças. E eu sempre costumo dizer, olha, por mais que esse bebê ou essa criança tenha partido, e a gente fala, nossa, foi um dia, foi horas, foi semana, mas nós sabemos que essa pessoa, ela veio, ela cumpriu com aquele propósito que Deus tinha para a vida dela e ela retornou. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas um propósito de horas? Sim. E quando nós vamos ver, às vezes, o histórico familiar, nós vamos entender claramente e exatamente o que aquele bebê veio e por que ele foi. Parece estranho, parece esquisito, parece confuso, mas é por isso que a palavra de Deus diz, olha, não sejais ignorantes. Vamos pensar, vamos racionalizar e vamos entender, porque isso também está dentro do propósito e da soberania do Senhor. Então, nós precisamos, como cristãos, entender que nós não morremos. Nós não temos a segunda morte. Nós passamos dessa vida para uma outra vida eterna no Senhor. E é exatamente isso que gera em nós essa esperança. A esperança do reencontro, a esperança de que em Cristo Jesus nós vamos nos rever. Claro que lá nós não vamos lembrar dos vínculos que tivemos um com o outro, mas nós vamos lembrar da pessoa. Nós não vamos lembrar dos vínculos exatamente porque lá não há dor. Então, nós não podemos lembrar dos vínculos, né? Deus me livre e guarde. Eu chego no céu, aí eu encontro com a minha filha Jéssica. Mas aí eu não vejo a minha filha Verônica. E aí? Isso vai gerar dor. Espera aí, a Jéssica está aqui comigo, mas a Verônica não está.
Então, por isso, eu vou lembrar de Jéssica como a minha irmã em Cristo, mas não como vínculo de filha, exatamente para que não seja gerado dor. Porque se eu lembro dela como filha, eu automaticamente teria que lembrar da Verônica como filha também. Então, não é essa a vontade de Deus para nós. Por isso que a palavra de Deus diz: no céu não se casa e nem se dá em casamento. Você que se tornou viúva, você vai reencontrar com o seu marido, mas você não vai lembrar que ele é o seu marido. Ele é seu irmão em Cristo. Então, nós vamos nos reencontrar, nós vamos nos reconhecer, mas sem esse vínculo que nós criamos aqui na terra. Então, nós precisamos entender isso mediante a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender para que possamos viver essas perdas. Agora, para nós que somos cristãos, nós precisamos ir além também. Porque para nós cristãos, a morte também não é uma perda. A verdade é essa. Porque para o cristão, o que seria uma perda? Seria algo que eu não vou reencontrar, que eu não vou conseguir restaurar ou resgatar. E no caso do cristão, que já aceitou o Senhor, não é uma perda, porque nós vamos nos reencontrar. Então, nós precisamos entender que é um distanciamento, é um afastamento, é um tempo que nós não vamos estar convivendo mais, mas não teve uma perda. Não teve uma perda. Na verdade, a perda de uma morte de alguém é quando essa pessoa não aceitou Jesus. Porque nesse caso, infelizmente, nós não vamos reencontrar com ela. Ela vai estar em outro lugar. Então, por isso a importância de cumprir o ID, a importância de evangelizar, a importância de sempre falar de Jesus para o seu colega de trabalho, para o seu amigo, para o seu parente. Às vezes as pessoas falam: eu tenho uma grande amiga, eu amo a minha amiga. E aí eu pergunto: você já falou de Jesus para ela? Porque se você não falar de Jesus para ela, corre o risco, sim, de perdê-la. Perdê-la para o inferno. E a ideia nossa é não perder ninguém. A ideia nossa é a mesma ideia do Senhor Deus. Ele não quer que nenhuma alma se perca. E nós precisamos trazer isso também no nosso coração. Que nenhuma alma se perca. E por isso a importância de não perdermos a oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de evangelizar. De forma muito simples, né? E eu coloco isso muito na minha célula. Olha, você vai fazer um convite para a pessoa. Você aceita Jesus? Sim ou não? Não precisa complicar muito. Aquela pessoa que o Espírito Santo de Deus já a convenceu, ela vai falar sim. Porque, na verdade, não é você. É o Espírito Santo que convence. Mas cabe a você e a mim fazer o convite. Olha, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim ou não? Eu costumo dizer que é simples, igual quando você convida alguém para tomar um café ou tomar um açaí. Olha, você aceita tomar um açaí comigo? Aceita tomar um café comigo? Vamos ali tomar um sorvete comigo? É simples. A pessoa vai dizer sim ou não. E quando essa pessoa, quando você faz esse convite de Jesus para ela, e ela diz sim, naquele momento, o Espírito Santo e todo o mundo espiritual começa a mover a favor. Você não precisa fazer muito esforço. A partir dali, é o Senhor que vai começar a trabalhar na vida dessa pessoa. E quando você bem menos vê, né, quanto mais rápido, você vai ver rápido esse mover do Senhor na vida dessa pessoa. E ali ela está na igreja, ela está em célula, ela vai batizar, ela vai ser batizada com o Espírito Santo. E quando você vê, ela está salva e levando, inclusive, toda a família dela. Por quê? Porque existe uma promessa do Senhor. Você e a sua casa serão salvos. Isso é uma promessa do Senhor que não tem como ser diferente. Então, nós precisamos entender que nós somos seres finitos. E nós precisamos entender que nós só perdemos pessoas quando essas pessoas não são cristãs. Fora isso,
entenda na sua razão, para que a sua emoção se submeta a isso. Não perdi. É apenas um até logo. É um apenas daqui a pouco. É um apenas um até breve. Porque nós, da palavra de Deus, nós cremos nisso. Como aqui diz, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Nós cristãos, nós temos esperança. E ela tem nome. Ela é Jesus, o Cristo, né? O Filho de Deus, que morreu exatamente para que tivéssemos vida e vida em abundância e eterna, que se inicia exatamente no momento que eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. E assim é. Agora, é claro, queridos, que nós somos humanos. Nós somos passíveis de viver dor e sofrimento. E por isso existe o tempo de luto. E esse tempo de luto é diferente para mim e para você. Mas ele precisa ser vivenciado. E nós temos na palavra de Deus 3 ou 4 exemplos, né, desse tempo de luto. Nós vamos ver Davi. Davi, quando o filho dele estava doente, ele passa ali um tempo fazendo tudo que ele pode fazer por esse filho doente. Não sei se você vai se identificar com a história de Davi. Pessoas acamadas, pessoas doentes, pessoas que você está cuidando. E ali é o tempo de fazer tudo que você pode fazer. É o tempo de você tocar e orar, é o tempo de você interceder, é o tempo de você buscar a cura, é o tempo de você falar palavras edificantes, é o tempo, às vezes a pessoa está em coma, vai ali, coloca um louvor para ela ouvir, né, no ouvido dela ali. É tempo de fazer tudo que você pode fazer. É tempo de pedir perdão, é tempo de reconciliação, é tempo de perdoar. Esse é o tempo. E foi isso que Davi fez. Davi fez tudo que ele podia fazer por aquele filho. Mesmo que Deus tivesse avisado a ele, olha, esse filho vai morrer. Mas Davi, apesar dessa palavra do Senhor, ele continuou fazendo o que era proposto a ele fazer, como pai, inclusive. Vou continuar orando. E Davi orou, Davi jejuou, Davi vestiu pano de saco. Mas é interessante que quando chega a notícia para Davi que o filho dele tinha falecido, Davi imediatamente ele vai, toma um banho, se alimenta, troca de roupa e bola para frente. Então, nós vemos um vivenciar de luto, né? É diferente quando a gente fala de Davi. Talvez porque ele teve um tempo de estar com aquele filho que estava doente. Ele teve um tempo ali de se despedir desse filho. Ele teve um tempo de ressignificar aquela situação. Ele teve um tempo de velar aquele filho ainda vivo. Mas quando esse filho falece, Davi, imediatamente, ele toma uma postura. Olha, agora eu vou cuidar dos vivos. Porque daqueles que morrem, o Senhor já está cuidando. E aí nós temos o exemplo de Jó, que é um exemplo diferente de Davi. Jó, ele perde 10 filhos. E Jó, ele acaba espiritualizando a situação. A esposa dele se emocionou. E Jó espiritualizou. Deus deu, Deus tirou. Mas acabou que Jó, ele não vivenciou de forma correta o luto. E por isso Jó acabou adoecendo, inclusive. Tudo indica que Jó teve câncer de pele. Ele somatizou um sofrimento. Ele somatizou uma dor. Eu já coloquei em outras ministrações Alma Sarada isso com clareza. O nosso corpo, ele somatiza a minha alma. Aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu escolho nas minhas vontades é o que o meu corpo vai manifestar.
Então, o meu corpo somatiza tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu não falo, tudo aquilo que eu não resolvo, não tem jeito. O meu corpo vai somatizar. E ele vai somatizar por quê? Porque a maioria de nós não valoriza a alma. A maioria de nós não trabalha o seu emocional. A maioria de nós não cuida do emocional. Quando você vai no médico e você está com uma dor no joelho, ele vai fazer uma radiografia. E ali ele vai poder ver o que está acontecendo no seu joelho. Mas e a sua alma? Quem que vê a sua alma? Ninguém vê a sua alma. Nem um psicólogo vê a sua alma. Nenhum profissional vê a sua alma. É o contrário. Você que precisa revelar a sua alma diante de um profissional. É você que precisa se desnudar diante de um profissional, para que ali você tenha a cura pela fala. E quando você não faz isso, o corpo ele vai legendar a sua dor. Por isso que o corpo somatiza. Porque, infelizmente, existem pessoas que não valorizam essa alma, esse emocional. Ah, mas o corpo não tem jeito, né? O corpo não tem como negar, né? Não tem como fazer de conta que não está vendo. Não tem como negar a dor. Então, infelizmente, o corpo ele vai legendar uma dor da sua alma. E foi o que aconteceu, então, com Jó. Ele vivenciou uma perda e ele não vivenciou o luto dessa perda. Ele não se permitiu chorar, gritar, berrar, inclusive como fez a esposa dele. Chegou ao ponto até de blasfemar, em meio a uma dor da perda de 10 filhos. Então, Jó acaba somatizando. Então, é um outro tipo de luto, que não é um bom exemplo para nós. Nós precisamos vivenciar os nossos lutos, o nosso tempo de luto. E aí nós vamos para Jesus. Jesus também vivenciou um luto, que foi o luto de Lázaro, né? Jesus, ele chega ali atrasado, entre aspas, e inclusive ele é acusado, né? Ah, porque se o Senhor tivesse chegado antes. Mas Jesus, ele mesmo sabendo, né, que Lázaro, seu amigo, seria ressuscitado naquele tempo, 4 dias depois, mas ainda assim, Jesus se permitiu sentir, se permitiu chorar, se permitiu se consternar, se permitiu chorar junto aos outros que choravam. Então, Jesus se permitiu. E essa é a forma mais saudável, né, que é o modelo do nosso Jesus, para vivenciarmos o nosso tempo de luto. Então, para você que já perdeu alguém, que recentemente perdeu alguém, que está em dor, né, dessa perda, vivencie o seu luto. Infelizmente, existem pessoas, chora não, vai passar, não fica assim não. Olha, daqui a pouco você está encontrando... Hã? Daqui a pouco você está... Ainda tem pessoas que falam como se a pessoa também fosse morrer dali uns dias para encontrar com outro. Misericórdia. Então, nós temos que ter cuidado, inclusive, com aquilo que falamos. Existem momentos que não cabe nenhuma palavra, gente. É só o acolhimento. Não cabe palavra. Não vai funcionar. Então, é importante, conforme a palavra de Deus, não sermos ignorantes quanto àqueles que partiram para a casa do Pai antes de nós, mas que nós vamos reencontrar. Então, existe esse tempo de perda e esse tempo de luto que precisamos vivenciar. Ah, Maria, e é só isso? Não. Depois nós vamos aí vivenciar a dor da saudade. Então, nós vivenciamos um tempo de dor de perda, o luto, e depois vem a dor da saudade. E essa é até que nós nos reencontremos. Queridos, e isso é bom, né? Isso é bom. Porque eu costumo dizer que nós só temos saudade de quem amamos. Não tem como, você não vai sentir saudade de quem você não ama, de quem você não gosta. Não tem como.
como? De algo bom que você viveu. Você vai sentir saudade daquilo ou daquela pessoa que você ama. Então, a dor da saudade, ela vai permanecer em você, sinalizando o quê? O seu amor por aquele que foi. Porque, na verdade, aquele que partiu, ele parou de sentir. Mas você e eu, que continuamos vivos, graças a Deus, continuamos a viver, a sentir, a nos emocionar e a amar, continuamos a amar aquele que partiu. Isso não tem problema nenhum, isso é saudável, isso é bom e isso faz parte de todo esse processo. E aí um dia, quando o Senhor quiser, nós vamos nos reencontrar. Então, queridos, o que eu quero deixar essa noite para vocês é a racionalidade, conforme a palavra do Senhor, para que possamos vivenciar essas perdas. Entendendo que aqui nós somos finitos, mas em Cristo nós somos eternos. E essa é a nossa esperança, esse é o nosso consolo. Para aqueles que estão vivendo algum tipo de perda, se permita ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que resistem ao colo do Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que querem sentir essa dor sozinhos. Se permita ser acolhido, se permita ser cuidado e, principalmente, se permita ser confortado, consolado, colo mesmo, sabe? Deitar no colo do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso consolador. Toda dor que nós vivenciamos, seja por perda, ou morte, doença, qualquer dor, é Ele que nos consola. Se permita, deixe o Espírito Santo completar essa obra na sua vida. Apesar da dor da perda, apesar do luto, apesar da dor da saudade, mas eu e você temos o Espírito Santo de Deus para nos consolar. E assim, dessa forma, nós vamos ter uma alma sarada nesse sentido. Uma mente, uma vontade e uma emoção sarada com respeito a esse tema. Que nunca mais, eu ou você, sejamos ignorantes com respeito a essa questão da perda, do luto e da saudade e do reencontro, que é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos aí fechar os nossos olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Lembrando que nós estamos nesse tempo de online, depois nós vamos retomar aí com novidades, e aqueles que querem, nesse tempo, entregarem as suas ofertas, os seus dízimos, nós vamos estar deixando aí para vocês a conta, o Pix, e para que você possa cumprir e obedecer esse mandamento do Senhor, que você seja abençoado, né, na sua obediência e na sua honra ao Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós continuamos na sua presença, gratos ao Senhor por essa palavra. Ó Senhor, que o nosso coração, às vezes em dor, em sofrimento, por alguma perda, que que estejamos vivenciando algum luto, Senhor, por alguma perda. Ó Senhor, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, que nós possamos realmente nos permitir ser consolados pelo Espírito Santo de Deus. A sua palavra diz, Senhor, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Que nós também tenhamos essa permissão, Senhor, de sentir, de vivenciar, como Jesus fez ali no tempo de Lázaro. Que nós possamos nos permitir chorar, Senhor, mas também nos alegrar no Espírito de que nós temos a esperança do reencontro. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a casa e a família de cada um, e que seja lá quem for que estiver vivenciando esse tempo, que vivencie esse tempo na presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Até a próxima. Beijo no seu coração.